Hoje nós vamos falar sobre a edição de livros. Conversa aqui conosco o jornalista Eduardo Sganzella. Ele passou pelos grandes veículos nacionais como jornalista, também foi assessor em muitas empresas e passou mais tarde, e agora já completa 20 anos, a produzir seus livros através de uma editora, a editora Esplendor. É sobre esse trabalho, a edição de livros históricos, biográficos, livros empresariais, esse trabalho todo e essa migração do jornalismo para a edição de livros que nós conversamos hoje com o Eduardo Sganzella. Eduardo, como é que foi? Jornalista durante algumas décadas e em um determinado momento você deixou o jornalismo diário, aquela correria, né, que muito tempo foi a sua vida, e passou à produção de livros e criando inclusive a sua editora, a Editora Esplendor. 20 anos exatamente agora. O que é que levou você a fazer essa mudança? 20 anos, Vili, é um tempo realmente muito importante para mim, porque, na verdade, a editora passou a ser uma extensão do meu trabalho de jornalista. Sempre gostei muito de editar, fiz muitas edições na Folha de São Paulo, na Gazeta Mercantil, e também isso também me permitiu, na qualidade de escritor, de continuar uma outra faceta do jornalismo, fazer reportagens, que escrevi muitos livros pessoais, mas mesclando as duas coisas, livros autorais e livros de pessoas que começaram a me procurar, vendo o meu interesse e vendo que os livros continuavam ganhando escala e tinham importância para seus círculos de relacionamento. Você, então, tinha o conhecimento, o domínio da língua portuguesa, a redação, e, ao mesmo tempo, muito conhecimento, né? Muita gente te conhecia. Dessa forma, abria, então, a expectativa de trabalhar, de produzir livros e ter clientes para realizar esses trabalhos. Foi esse o teu início? Exatamente isso. Porque, veja bem, nós tivemos um período de jornalismo, um período de ouro no Brasil, que digamos que foi de 1975, 1980, digamos, até os anos 2000, por aí. Então, o jornalismo, do ponto de vista impresso, teve uma preponderância muito grande, um papel muito importante na transformação do Brasil moderno. Então, isso nos levou a expandir as nossas fronteiras profissionais e também à medida que a gente ia envelhecendo, ou vamos envelhecendo, isso obriga a gente a buscar novos desafios. O jornalismo, de certa forma, mudou de uma plataforma para outra, né? E nós tivemos que mudar também, embora eu sempre falo para os meus amigos, digo, nada vai substituir o livro, a escrita, porque o que sobra no final é apenas a escrita, o resto passa. Hoje, o seu trabalho está concentrado na produção de livros, livros que são solicitados, biográficos e empresariais. Esse é o foco principal? Olha, exatamente. Esse é um nicho muito importante porque eu tenho o seguinte conceito. Um livro empresarial, um livro, uma biografia, reforça a transparência, reforça a confiabilidade nas empresas, a confiabilidade dos empresários e também dos gestores. Porque o livro mostra sempre, mesmo que seja mais atual, sempre vai mostrar a história da empresa, né? Vai estar registrado, assim como um filme, só que um filme você precisa, ou um documentário, você precisa acionar para vê-lo, né? Então, isso é uma coisa que acredito que não vai mudar em função, digamos, da preponderância das mídias sociais. Eu acredito que isso não vai mudar, né? Você acredita que o livro pode substituir um cartão de visita? É uma nova forma de cartão de visita, seja para uma personalidade ou para uma empresa. Por quê? Porque ele traduz em si a própria empresa, quer dizer, a empresa é vista no momento em que você folheia o livro, você já vê a empresa ali, você já sabe se ela é séria ou não, né? Você já olha a história, em um minuto você já conhece, né? Em função da preciosidade de um livro, da importância de um livro que faz, tanto no sentido empresarial, também no sentido humano, no sentido da educação. Isso tem uma importância
muito maior até do que a gente imagina. E você tem uma obra mais recente agora, a mais recente delas foi para o Porto de Paranaguá, que você tem inclusive a edição aí. Certo. Para dar uma ideia. Então, veja bem, este é um livro aqui, se eu vou mostrar para vocês aqui, este é um livro, vamos dizer assim, essencialmente jornalístico, né? que mostra a evolução do Porto num determinado período de tempo. Né? Um livro com muitas informações, baseados em informação, não é política. Né? É um livro baseado nos dados do Porto. O Porto evoluiu muito e continua evoluindo muito. Um livro com muitas fotografias, se dá para ver, abrir aleatoriamente aqui, né? que também comprovam essa evolução. Né? Então, este é um livro, é um projeto que naturalmente foi apoiado pelo Porto, mas o Porto naturalmente não teve uma ingerência sobre o meu trabalho, é um trabalho jornalístico refletindo a economia do Porto. Né? Então, um livro que realmente me surpreendeu, porque quando nós lançamos lá em Paranaguá, foi uma escola inteira e eu não estava preparado para isso, lá para autografar tanto livro, que eu achei que era um livro mais, assim, no início destinado à diretoria, aos empresários, à Federação das Indústrias, Federação da Agricultura, né? E assim, um livro que interessou muito as escolas e uma boa quantidade desse livro foi colocado na Biblioteca Pública de Paranaguá. Né? Então você veja, um livro talvez que você nunca sabe exatamente a dimensão que ele toma, mas sempre uma dimensão maior do que se imagina. Né? Isso então, ele tem essa importância, essa capilaridade de atingir as pessoas e de ganhar cancha. E as biografias? Como é que elas apareceram? Você já fez várias biografias diferentes, inclusive de empresários aqui conhecidos do Paraná? Exatamente. Eu fiz, em especial, uma biografia que eu gostei, assim, particularmente, foi do empresário Darcy Casagrande, infelizmente já é falecido. Um grande empresário na área de madeira, depois entrou na área de concessionária de carros, foi o maior concessionário da Mercedes do mundo, digamos, com um número de concessionários muito grande aqui no Paraná. Uma pessoa simples que de família extremamente simples, aliás, pai era carroceiro, ele começou a carregar mala na estação, na cidade que eles moravam lá em Tangará, Santa Catarina, no meio oeste, né? Então, uma pessoa extremamente simples que ganhou a vida e uma história bonita de contar. Né? E aí você vai na recuperação de imagem, fotografia, exatamente, histórias, porque para não ficar um livro pesado, não, né? Não, exatamente. Histórias. Digamos, olhando um livro do ponto de vista cronológico, mostrando desde a casa que ele nasceu, lá em Tangará, fomos buscar as fotos, fomos lá entrevistar as pessoas, né? Falando com amigos dele de infância. Um dos amigos dele que eu tive o prazer de entrevistar foi o senhor Raul Anselmo Randon, que faleceu, infelizmente, o ano passado, né? Que morou em Tangará na sua infância. Ele ia pescar com o Darcy Casagrande, né? Ia pescar com o Darcy no Rio do Peixe. E esse Randon, como todo mundo sabe, foi um dos grandes empresários brasileiros, carrocerias Randon, uma multinacional que fatura mais de 2 bilhões por ano hoje, né? E ele, assim, uma pessoa singela, contava como é que eles pescavam no rio, né? E, assim, uma pessoa que evoluiu da mesma forma que o Darcy. Né? E tiveram muito sucesso empresarial, famílias grandes, né? E como todo negócio, tem altos e baixos, mas mais alto do que baixo. Né? Sganzello, o que pode ser uma barreira para a pessoa contar essa história, e tem muitas histórias boas, muitas vezes o político, o empresário, uma personalidade imaginarem que eles têm que escrever o livro. E vamos entender, você faz esse trabalho, você entrevista a pessoa, recolhe a documentação, você redige o livro. Então a pessoa, na verdade, não tem um trabalho como ela imagina que ela terá que resolver tudo. Não, exatamente. O papel do escritor, do editor é esse, de pegar todo o conteúdo, desde a pesquisa, né, buscar as fotos, fazer as entrevistas, né, e aí ir reunindo e filtrando numa ideia naturalmente consensual com o biografado, né, porque, digamos assim, essa é uma biografia consensual, uma biografia, né,
Mas não é a atitude do jornalista ou do escritor é muito profissional, quer dizer, ele não vai escrever coisas que ele não acredita, né? Entendeu? E não vai pôr fatos que também denigram a imagem do biografado, né? Isso não tem nada a ver, né? É uma biografia oficial, vamos dizer assim. Ela tem um valor, mas é um trabalho de interesse, de solicitação do próprio biografado. Exatamente. O que você faz é cumprir todo o roteiro, todas as fases para entregar o livro pronto. Todas as fases. Escreve, pesquisa, escreve, edita, orienta a impressão e lança o livro. E assim, algumas figuras aqui paranaenses, ex-governadores, empresários... Fizemos um livro, esse fui o editor, o livro do ex-governador João Elísio Ferraz de Campos. A biografia foi escrita pelo nosso colega professor Haroldo Murat, e eu fui editor do livro. Fiquei muito satisfeito de fazer esse livro para o João Elísio, afinal, uma pessoa que eu prezo muito, foi uma pessoa importante para o Paraná, é um grande empresário hoje, é uma pessoa muito correta, muito visionária, né? E um livro que teve bastante sucesso aí, e ele gostou muito do livro. Então, este é um livro assim mais autoral do que eu falei anteriormente, porque, digamos, o Haroldo, ele construiu a biografia do João Elísio de uma maneira mais pessoal. E o próprio governador não interferiu nisso, né? Digamos, foi uma coisa assim bastante do coração da parte do Haroldo, né? Porque ele gostava do João Elísio, gosta, né? Mas mesmo falando de alguns... Todos nós temos defeitos, algumas coisas, né? Nesse sentido, mas é uma coisa que demonstra autenticidade, ou seja, quem escreve uma biografia, quem edita uma biografia, tem que mostrar autenticidade, transparência e saber conduzir os fatos mais tristes, mais alegres, para que essa leitura, digamos assim, seja uma leitura prazerosa, que represente a pessoa, né, que está sendo biografada e também que represente a história e sirva de exemplo para todas as outras pessoas. Lembrei de uma biografia que eu li do Atílio Fontana, o grande criador da Sadia, né? Ele contando, né, essa é uma outra maneira de escrever uma biografia, né? Ele contando a vida dele inteira, cronologicamente. Um jornalista fez esse trabalho que eu faço, né? E aí ele vai contando desde a infância, onde é que ele morou, nasceu lá em Joaçaba, Santa Catarina, que é a minha terra, que muito me honra, né? E aí montou a empresa, montou a Sadia, aí foi evoluindo, transformou-se em uma das maiores empresas brasileiras e hoje uma grande empresa multinacional, né? E uma história curiosa, Vili, que ele contava, que ele usou sapato pela primeira vez aos 14 anos. Né? Você vê, esse Darcy Casagrande também era assim, ele carregava as toras na mão, né? Ia para o mato lá junto com os peões ajudar a tirar as toras. Então você vê, esses empreendedores nossos, esses empreendedores que construíram o Brasil moderno, eles têm uma história maravilhosa. E eu gostaria muito de fazer outros livros nesse sentido, porque eu tenho uma prazer e satisfação de revelar essas pessoas. E interessante para os descendentes, para a família, para os amigos, muita gente que vê, muitas vezes, alguém bem-sucedido, mas não sabe o outro lado da história, né? E isso é interessante. Você tem um retrato completo da pessoa ao longo do tempo. Exatamente, exatamente. Por isso que eu digo, uma pessoa não é só aquilo que ela aparenta, né? Ou a realidade, na verdade, esse é o conceito mais profundo, filosófico, a realidade não é aquilo que aparenta. E as pessoas estão inseridas nesse entendimento. Então, quando a gente busca alguma coisa, digamos assim, busca mostrar alguma coisa, busca aprofundar, né, é uma coisa muito bacana, Vili, uma coisa que nos eleva de podermos
aprofundar os conhecimentos, podermos investigar a realidade e também trazer conhecimento, que é um papel do jornalista, papel do escritor, papel de um entrevistador. Isso é muito importante. Sganzella, como editor, você também tem um livro que mostra uma outra linha possível, que é a defesa de teses. Alguém tem uma crença ou tem um movimento empresarial, algo parecido a apresentar, e um caso interessante foi o livro A Guerra dos Pneus. Relembra um pouquinho como é que foi esse livro, que foi importante dentro de um lobby, dentro de um momento que havia realmente uma guerra nesse setor, em Brasília. Exatamente. Esse livro também é um livro importante que eu escrevi, é a história do empresário Francisco Simeão Neto, que montou uma indústria de remoldagem de pneus e enfrentou o poderio das multinacionais que não queriam essa indústria no Brasil. Então, essa é uma indústria que funcionou à base de liminares durante uns 15 ou 16 anos, né? Movimentou todo o cenário político de Brasília em função do dinamismo do Chico Simeão, como a gente costuma chamá-lo, né? E, digamos assim, essa fábrica era uma fábrica modelo aqui no Paraná, com 1.400, 1.500 empresários, trazia carcaças de pneus europeus, que de excelente qualidade são esses pneus, isso tudo dentro da legislação, e remoldava e vendia a preços muito mais baratos que os pneus novos. Isso que de fato criou essa guerra, porque de repente chegou um concorrente aqui que estava derrubando as principais fabricantes de pneus multinacionais do Brasil. Né? Foi uma defesa dele, então, foi a defesa dele, para não parar as atividades. O livro isso foi a defesa dele. O livro foi contar toda essa história e calcado, inclusive, nas matérias de jornais que eu pesquisei. Felizmente, elas estavam guardadas ainda e deu para reproduzi-las no livro, inclusive, né, o facsímile das notícias de jornais. Envolveu o mundo político, envolveu, digamos, o judiciário, até que o Supremo decidiu, por razões que não cabe aqui eu julgar, decidiu que não se podia mais fazer pneus remoldados no Brasil, e aí essa indústria foi obrigada a fechar com prejuízo, né? Mas que é uma história empresarial muito, vamos dizer assim, muito exemplar no Brasil, quando alguém quer trazer um negócio novo, que tem uma ideia renovadora, né? E se perguntar para o Francisco Simeão hoje se ele se arrepende, né? Eu fiz essa pergunta recentemente, se arrependia de ter feito isso, e não, porque lhe deu forças para que ele montasse outro negócio de pneus que ele conseguiu compensar e conseguiu até ganhar, digamos, mais do que remoldando pneus. Né? Nestes 20 anos que está completando a sua editora Esplendor, houve uma ampliação. Hoje, qualquer profissional, médico, advogado, professor, que queira fazer um livro, você atende também essa área mais ampla? Com certeza. Digamos, essas pessoas que você citou, esses profissionais, eu acho que eles têm muito a oferecer, né? E, assim, digamos, sinceramente, diria para eles, olha, vocês têm muito a ganhar publicando um livro e até fazendo um vídeo sobre o trabalho deles, né? Muito a ganhar, porque as pessoas precisam, o brasileiro precisa ver as pessoas de sucesso, como é que elas começaram, né? É difícil para todo mundo, né? É difícil para todo mundo. Esses dias um grande ator de cinema disse uma coisa interessante, né? O Brad Pitt disse assim, olha, essa vida é uma dureza, viu? É uma dureza desgraçada. Imagine que vocês estão falando aqui com quem ganhou na loteria, né? Então, puxa vida, eu acho que, puxa, um grande médico, vamos dizer assim, um cientista, um empresário que, digamos, demorou para constituir sua empresa e ter sucesso, puxa, isso é um legado que eles vão deixar de uma maneira muito importante para a família e para a sociedade. Você falou de vídeo, você expandiu também para a produção de vídeo, além dos livros, o trabalho da editora? Olha, eu já fiz alguns documentários, que também nessa parte
eu trabalho mais na parte de roteiro, né? Na parte de roteiro, de argumento, e acho que também é um complemento. Às vezes nós fazemos, eu não queria citar isso, fazemos um livro e ao mesmo tempo fazemos o documentário do livro que pode servir, digamos assim, para outra finalidade, né? Usando o que é gravado em off ou não, usando uma coisa mais oficial do que foi feita. Eu acho que isso também é uma maneira, como eu disse no início, de dar transparência e também de dar solidez para uma instituição, para uma pessoa. Os livros que você fez, uma série muito interessante sobre gastronomia, aí livros que você mesmo escreveu, editou, com um bom sentido artístico, fotográfico, livros que ficaram bonitos, além dos livros históricos sobre vários assuntos, né? Dá um exemplo para a gente, o que você gostou de ter feito? Tá, exatamente. Eu acho que escrever sobre gastronomia é sempre uma coisa assim mais prazerosa, evidentemente, né? Então, eu fiz o meu primeiro livro nessa área, chamou-se Culinária Paranaense. Um livrinho que eu, até hoje estou muito satisfeito de ter feito, porque acabou sendo meu pequeno best-seller, vamos dizer assim, porque ele pegou como um raio. Ele teve um sucesso danado, vamos dizer assim, porque serviu para muita gente de exemplo, e o livro foi adquirido por muitas pessoas aqui no Paraná, fora do Paraná, porque nessa época que ele foi feito, em 2004, não tinha esse potencial das redes sociais, não tinha esse potencial, digamos, da mídia digital. Então o livro, ele teve um papel muito importante, foi feito em parceria com uma pessoa que eu prezava muito, um mestre cuca e cervejeiro alemão chamado Jan Strasburg, de Ponta Grossa, que criou a cerveja original, que fez as receitas. Então, é um livro que conta a história da culinária paranaense, né? E ele fez um ensaio das receitas, digamos, que abrangia todas as etnias, né? Bom, então esse foi o começo. Depois eu fiz um livro sobre o mercado municipal, o primeiro livro, né, que foi lançado no mercado e foi feito no mercado. Fiquei um ano dentro do mercado, junto com um fotógrafo, entrevistando os permissionários, assim como eles chamam, né? Fotografando as bancas, as frutas, os detalhes, os momentos, vamos dizer assim, o espectro do dia. Das 6 da manhã, desde a chegada até o encerramento do mercado. E aí saiu um livro bastante colorido, poxa, fruta, verdura, né? Foi uma dádiva ter podido fazer esse projeto. Escrevi um livro também sobre culinária para criança, né? Depois outro sobre a Curitiba Rural, né? Esse também um livro muito interessante. Que a gente desconhece. Exatamente. Como tão perto de Curitiba, você Exatamente. tem o trabalho do campo. Exatamente. Então a gente rodou Curitiba e a região metropolitana. Curitiba porque, afinal, o espaço político, ou seja, o município, se sobrepôs a uma ideia de cidade, né? Mas não se sobrepôs aos fatos, ou seja, Curitiba era tudo isso aqui, né? Mas ainda nos limites da cidade também tinha alguns agricultores, já bem velhinhos, que a gente entrevistou, estão no livro, né? E realmente mostramos coisas muito bonitas da cidade, as feiras, os alimentos orgânicos que estavam entrando na época, né? E também, falando em orgânicos, esse foi o meu livro mais recente sobre gastronomia, chamado Alimentos Orgânicos no Brasil, História, Cultura e Gastronomia. Este livro, rodamos o Brasil inteiro, fazendo cases de casos orgânicos. Arroz no Rio Grande do Sul, maçã em Santa Catarina, aqui no Paraná um dos exemplos é laticínio, fizemos café em São Paulo, no Pará fui para o Pará fazer a cadeia do açaí, depois fui para o Rio Grande do Norte fazer ostra e camarão orgânicos, fomos também
para onde mais? Fomos para o Pará também. Bem, esse livro é o primeiro livro consolidado sobre orgânicos no Brasil. Primeira parte, contando sobre o mercado, bem jornalístico, assim, no sentido, né, de mostrando como é que nasceram os orgânicos, a história, como é que foi, né, os tipos de alimentos orgânicos, né, e depois esses cases todos contando a historinha de cada produtor. Ficou um livro bonito, um livro grande, e que nós, felizmente, ganhamos uma premiação internacional com esse livro, num grande concurso internacional de culinária na China. Ficamos em terceiro lugar. Competimos com grandes editores dos Estados Unidos e da própria China, né? Mas, felizmente, ganhamos lá essa colocação, que é muito boa, porque ele foi para esse concurso internacional porque ele foi considerado, naquele ano, o melhor livro de culinária sustentável no Brasil, né? E aí, então, ele se inseria no contexto dos livros para concorrer em âmbito mundial. Tinham 1000 e tantos livros, então nós ficamos numa ótima colocação. Aproveitando o conhecimento histórico, o seu interesse pela história, livros históricos sobre cidades, estados, e isso também é parte do seu trabalho. Esse levantamento de homenagem, aniversário de cidade, ou às vezes até as prefeituras querem fazer um registro histórico. Eu já fiz assim muito trabalho que vamos dizer assim, na verdade, muitos deles não se configuraram como um livro, mas é o conteúdo da história das cidades, das prefeituras, digamos, que eu produzi, pesquisei, né, e entreguei para o prefeito, para a assessoria dele, e eles deram destino. Uns fizeram livros, outros fizeram, apenas colocaram no site, dividiram o material. Então, mas isso também é uma coisa que a gente produz com tranquilidade, está dentro do nosso escopo de profissional. Sganzella, vamos falar um pouquinho agora da vida profissional como jornalista. Você há 20 anos optou por ser um empreendedor, um escritor, né? Se dedica a isso agora integralmente, mas viveu boa parte da história. E pelo que você falou no início, lembrou até que você pegou os tempos áureos do jornalismo impresso. Muitas coisas mudaram, apareceram mais canais fechados, canais de notícias, rádios de notícia. Muita coisa mudou aí nos últimos 20 e tantos anos. E o jornalismo, o impresso, como a gente conhecia, na verdade, restou muito pouco dele, ele virou digital. Queria que você desse uma análise, como é que você viu essa evolução? Bem, eu ingressei na Folha de São Paulo em 1980, como redator. Nós fazíamos o jornal ainda, vamos dizer assim, no facão, como dá para dizer, máquina de escrever, escrevia as matérias e aí juntava com os telegramas internacionais que vinham, ou telegramas nacionais. Era um misto de escrita, era quase uma colcha de retalho, né? E a diagramação era feita com régua, né? Com paicas, como se dizia, né, antigamente. Jogava para uma outra ala do jornal, essas matérias eram redatilografadas em fitas amarelas da IBM, né, que depois iam saindo as tiras, que iam se colar num chamado pestape, e montava-se a página com um estilete. Então era esse o sistema, né, quando eu entrei lá. Mas já na transição, o dono da empresa, o senhor Otávio Frias de Oliveira, havia comprado os equipamentos, e foi o primeiro jornal do Brasil a implantar o sistema computadorizado já da redação. Foi um parto, de fato, muito difícil, mas funcionou. E depois daquilo, né, o jornal cresceu, embora isso tenha gerado muita demissão, porque a empresa tinha 2.400 funcionários, né. Hoje, que elimina o custo industrial, você não precisa mais de tanta gente para cuidar de máquina, por exemplo. Hoje a Folha de São Paulo, se não estou errado, tem 300, 400 funcionários, né? Quer dizer, faz um jornal talvez não tão grande como se fazia antigamente, mas ali eram 7 jornais, era uma enormidade da produção, né? Bom, aí assim,
aquilo mudou muito rapidamente do centro para a periferia, digamos. Depois eu saí da redação, lá vim trabalhar como correspondente aqui no Paraná. Aqui se trabalhava com telex ainda, aí mandava o material para lá, quer dizer, então, só que depois que evoluiu, muitos anos depois que evoluiu para o computador aqui, né, assim foi crescendo. Bom, esse é o ponto de vista técnico. Agora, o ponto de vista de conteúdo, eu acho que, vamos dizer assim, mudou bastante porque, vamos dizer assim, esse processo era muito caro para o empresário, né? E porque os bons jornalistas sempre custaram bastantinho, né? Vamos dizer assim, né? E isso todo o mercado foi se afunilando, evidentemente que a mão de obra também foi se afunilando, né? Agora, o que de essencial fica nesse processo, no meu entender, é que esses grandes veículos, como a Folha de São Paulo, a Gazeta Mercantil, na qual eu também trabalhei, eles continuam sendo, o Estado de São Paulo, para não deixar de citar, os grandes formadores de conteúdo do Brasil, porque é a imprensa profissional, assim como as televisões, a Rede Globo, a Bandeirantes, né, contrata bons profissionais, por mais críticas que façam, é o jornalismo de melhor que a gente tem. Né? É a base do jornalismo brasileiro mundial que segue New York Times, Wall Street Journal, Financial Times, Le Monde. Né? Então, isso que é importante dizer o seguinte, essa base continua. Essa base não foi dizimada pelas redes sociais. Por mais que tentem detratar, o jornalismo profissional, né, está dando a volta por cima. Os jornais americanos estão conseguindo sobreviver com base de assinaturas digitais, cresceu muito isso. E tem até empresário americano, né, a família agora Murdoch, alguém da família Murdoch está montando uma revista lá e o atual diretor disse, não, eu vou fazer uma revista com o conteúdo que eu quero, não me interessa fazer coisa ruim, eu quero fazer coisa boa e vou contratar bons profissionais. Quer dizer, então, essa ideia de que o jornalismo morreu, eu acho uma balela, né? Eu acho uma balela, porque o que existe é muita desinformação, né? Existe hoje uma indústria mundial de fake news a serviços de forças geralmente subterrâneas, ocultas e maléficas. Né? Então, isso devagarinho está sendo desmascarado. Né? Eu acredito que isso não vai se sobrepujar à informação verdadeira. Sganzella, para fechar, o grande trabalho da sua vida, que mais levou tempo, que realmente você está se empenhando e que está agora sendo lançado, o seu livro, O Caminhos que Levam para o Norte. Conta para a gente, o que é o livro, para a gente encerrar a nossa conversa. Bem, de fato, Vili, esse é o livro mais difícil que eu escrevi na minha vida, porque esse é um romance histórico, digamos assim, que conta a história do Brasil moderno e que me tomou muitos anos para escrevê-lo. É um livro, naturalmente, que tem 500 páginas e não fiz questão de diminuir, não fiz questão de escrever o que eu achava que devia, né? Contando a história do Brasil moderno, baseado, assim, digamos, inspirado nos anos 60 e 70, que são os anos da minha adolescência e da minha juventude, né? Um livro que transborda para o passado, que tem pano de fundo a história do contestado, que aconteceu entre Paraná e Santa Catarina, e também ele vai um pouco para o futuro, contando, digamos, a história na Inglaterra, alguma coisa que se espraia pela Inglaterra. Então, mas é um livro que tem uma lógica interna, né? Que tem o centro é a política e o Brasil moderno, contando as vicissitudes da política, baseada num empresário ambicioso na área de madeiras, que tem ao seu redor a família, os filhos, os agregados, a política, né? E aí, como se fosse uma bolha, que eu imagino que aconteceu, uma bolha que veio,
estávamos fechados no interior, as pequenas cidades, e essa bolha foi crescendo, as pessoas vieram para as cidades grandes, e depois essa bolha explodiu e as pessoas estão no mundo inteiro, estão interconectadas, estão, vamos dizer assim, se espalharam, os brasileiros foram muitos para fora, Estados Unidos, Itália, né? Então, esse livro não pega todo esse universo, né? Esse livro pega ele vai até mais ou menos, a temporalidade dele vai até 2005, né? Que é essa história que eu queria contar. Depois é outra coisa, né? Mas romance histórico dá muito trabalho, porque acredito e penso que você tem que mostrar os fatos reais, mesmo que seja ficção. Os fatos reais você não pode distorcer, né? Mas a importância do livro está nas suas próprias personagens. Os fatos históricos são âncoras que situam as pessoas, né? Então esse é um livro que, embora tenha me dado muito trabalho, me dá um prazer enorme. Eu fazendo a revisão dele agora, de fato, eu não mudaria praticamente nada. É porque é uma coisa que, como eu demorei muito tempo, reescrevi como fazem todos os escritores que querem fazer um romance, que dê coisa, né, de longo prazo. Então, eu acho que será um prazer lançar ele dia 24 de outubro, na Arte e Letra. Vou lançar junto com um colega meu, o Diego Antonelli, que vai lançar um outro livro sobre é um jornal importante que teve aqui no passado, chamado Voz do Paraná, História de Resistência, né? A história desse jornalzinho que era ligado à Igreja Católica, que resistiu à ditadura. Tem muito a ver também com o meu livro, falo muito da questão da ditadura no livro, de maneira como pano de fundo, né? Afinal, é o que preponderou nessa época dos anos 60, anos 70, né? Então, nós resolvemos lançá-lo junto, né? Porque eles têm, embora temas bem diferentes, mas tem tudo a ver, né? Coisa muito, muito bacana, o que esse colega escreveu também. Sganzello, contato, site, o que é que você pode deixar para quem quiser entrar em contato com você? Bom, eu acho que a maneira mais fácil pode ser pelo meu e-mail, que é eduardosganzella@gmail.com. Tem o site da editora, editoraesplendorbrasil.com.br. E, bom, eu acho que esses dois principais contatos podem chegar até mim. Muito obrigado pela participação aqui com a gente. Muito obrigado a você, Willi, muito obrigado a vocês todos também. Ficamos por aqui. Conheça também o nosso site, memoriabrasileira.com.br. Para entrar em contato, você pode usar o Twitter também, que é o @JoséWilli, WILLL. Obrigado pela audiência.